Olá, pessoal do primeiro ano. A gente vai fazer agora a revisão do conteúdo de vocês do primeiro ano, porque semana que vem a gente tem uma prova global e a gente vai revisar todo o conteúdo que vocês estudaram até agora e também corrigir a atividade que vocês tiveram na semana passada sobre fonemas, sobre fonética. Começaremos a nossa revisão com o primeiro assunto que foi trabalhado, que foi o texto literário e o texto não literário. O texto não literário é o texto que usa a linguagem referencial, por isso também pode ser chamado de utilitário. Faz uso de objetividade e denotações. É o retrato da realidade crua. Sua prioridade é a informação. Então, assim, o texto não literário, ele não vai usar de emoção, ele vai ser realista, ele vai falar realmente o que está, o que é, qual é a notícia, porque a prioridade do texto não literário é a informação, é repassar uma informação. Então, ele vai ser o mais objetivo possível. Não vai ter enfeite, não vai ter arrudeios. Ele vai direto ao ponto para que você fique informado sobre alguma coisa. Já o texto literário, só um momentinho. Já o texto literário, ele vai empregar uma linguagem pessoal, ele vai envolver as emoções, ele vai falar de uma coisa que pode ter acontecido ou não na realidade, mas ele vai transformar esse assunto, ele vai usar a poesia, ele vai usar sentimento, e as palavras que ele vai usar nem sempre devem ser entendidas ao pé da letra. Uma palavra, ela pode ter um outro sentido. Isso é o sentido conotativo. Então, o texto literário emprega a linguagem pessoal e é envolto em emoções, empregando o lirismo e mostrando a realidade de forma poética. Faz uso da subjetividade e conotações. O texto literário recria a realidade ou recria a sua própria realidade. Sua prioridade é a expressão. Então, a gente tem aí, enquanto o texto não literário tinha como objetivo passar uma informação e, por isso, ele tinha que ser direto, o texto literário, ele não vai passar a informação, ele vai expressar o sentimento dele sobre o assunto. Por isso é que ele vai usar palavras que têm outro sentido, ele vai recriar a realidade. Ou ele recria a realidade dentro de um assunto que aconteceu, porque a gente viu isso na aula. Por exemplo, um autor pode pegar o tema seca, que é uma coisa real, e fazer uma obra inteira sobre o assunto, sem precisar literalmente falar de um lugar real, falar de uma pessoa real. Ele pode criar um lugar, pode criar um personagem, mas vai falar de um assunto real. Então, ele está recriando a realidade que existe ou a sua própria. Porque um autor também pode criar uma história totalmente fictícia, que não tenha nenhuma relação com o que realmente existe, com a realidade. Li repetindo, texto não literário é o que não usa expressão de emoção, é o que passa a informação e por isso ele é direto, objetivo. Texto literário é o que vai repassar o sentimento, por isso ele recria a realidade. O objetivo não é passar informação, é se expressar. O outro assunto, dentro ainda do mesmo assunto da linguagem, do texto literário e não literário, a gente viu aí o uso da denotação e conotação. A linguagem não literária é repleta de denotações, ou seja, as palavras são usadas no sentido literal,
aquele sentido que é encontrado no dicionário. No texto não literário, as palavras são denotativas. É a palavra com sentido real. A linguagem literária, da literatura, faz uso da conotação, é quando damos às palavras valores relativos, ou seja, tem uma possibilidade de reinventar a própria língua. A função é estética, é apenas para enfeitar. Como exemplo, pessoal, a gente pode ver aí uma música do Dalton, da minha época, claro, que diz assim: os seus olhos são espelhos d'água. O olho é um espelho. Essa palavra espelho é o sentido denotativo que está lá no dicionário? Não. O espelho aí é porque o olho da pessoa amada também reflete a minha imagem. E se reflete, eu uso a palavra espelho para enfeitar, para decorar. Isso é a conotação, certo? Intertextualidade. A intertextualidade é quando um texto mantém um diálogo com outros textos ou com outras expressões artísticas, como a pintura, a escultura, filmes, peças de teatro, até mesmo outros textos não literários. Ela está muito presente na literatura e pode ser intencional ou não. O que é a intertextualidade? É quando um texto tem o mesmo assunto, caminha de mãos dadas com outras obras de arte, com outras expressões artísticas. Quantos livros não contam uma história e que depois alguém pensa e faz um filme ou uma peça de teatro baseado na história que é contada naquele livro? Então aí houve uma intertextualidade. São duas expressões artísticas que estão falando sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto. Quantas histórias a gente vê na vida real, que passam nos jornais, e que o que acontece? Depois aparece sempre um músico que faz uma música sobre isso, um poeta que faz um poema sobre isso, ou até mesmo um pintor que pinta um quadro sobre sua realidade, sobre o que está acontecendo. Pode ser intencional ou não. Às vezes não é intencional. Às vezes eu quero falar sobre bullying, quero escrever um texto sobre bullying e o professor Adriano ou Adriana também querem escrever um texto sobre bullying. Não foi combinado entre nós, não foi de propósito, não foi intencional, mas vamos falar sobre o mesmo assunto. Quando é que é intencional? Quando eu pretendo, de propósito, falar sobre o assunto para fazer uma crítica a alguma coisa, né? Tá acontecendo aí um turbilhão de notícias, de manchetes jornalísticas sobre a política brasileira. Então, de propósito, eu faço um poema, eu escrevo um texto falando sobre isso, para criticar. Aí é intencional, tá bom? O próximo assunto que a gente estudou, pessoal, foi a língua e a linguagem. O que é a língua? A língua é um fenômeno indissociavelmente cultural, social e cognitivo, construído e compartilhado pelos interlocutores no processo de interação verbal. Ou seja, a língua é um fenômeno, não tem como separar a cultura, a sociedade e esse processo de construção de palavras. O processo que é compartilhado entre as pessoas que estão ali interagindo. Não tem como dizer, vamos deixar a cultura de lado, vamos deixar os costumes desse povo de lado, vamos deixar o que está acontecendo na sociedade de lado. Não tem isso. A língua é o fenômeno que junta tudo isso, é indissociavelmente, não tem como separar. A linguagem é a atividade comunicativa. Nós usamos a linguagem para nos comunicarmos com outras pessoas. Isso é a atividade que a gente usa. Ela pode ser verbal, não verbal e mista.
Então a gente usa uma linguagem para atribuir, interagir com outras pessoas, para entrar em comunicação com outras pessoas, e a gente vai usar um código para entrar em contato, para conversar, para interagir com outras pessoas. Eu uso o código. Que código é esse que eu uso? A língua portuguesa. O código é o conjunto de sinais que é adotado por um grupo de indivíduos a fim de estabelecer comunicação. Então, o grupo de indivíduos que mora nesse país adotou, por questões culturais, olha o processo da língua, questões culturais, sociais, adotou a língua portuguesa para estabelecer comunicação. O que são os interlocutores? São as pessoas que vão interagir por meio da linguagem, por meio desse código, dessa língua, a gente vai interagir, receber textos e produzir textos. Sejam escritos, sejam orais, não importa. Nós somos os interlocutores. Estamos agora estabelecendo contato, comunicação, usando a internet. Mas nós somos interlocutores. Eu aqui na minha casa e vocês na casa de vocês. No caso, vocês estão recebendo o texto, recebendo o conteúdo. No momento em que alguém não entende e entra em contato comigo no PV, seja por áudio ou escrito, aí nós estamos trocando essas informações, produzindo e recebendo textos, usando a língua portuguesa, o código, que é a nossa língua, para nos comunicarmos. A variação linguística, o que é isso? Variação linguística são os diferentes modos de falar uma língua. Geralmente estão relacionados à idade do falante, grau de escolaridade, à sua classe social, ao espaço em que ele se encontra e aos objetivos e usos específicos que ele faz à língua. A variação linguística é a variação que acontece em todo o país, dentro da nossa língua portuguesa. As pessoas que estão aqui no Nordeste falam de um jeito, pessoas que moram no Rio Grande do Sul falam de outro jeito, pessoas que moram em São Paulo, pessoas que moram na Bahia. Cada região, cada lugar tem uma cultura diferente, tem traços diferentes, por isso nós usamos o mesmo código, a mesma língua portuguesa, mas nós tratamos ela de forma diferente, usamos ela de forma diferente. O que aqui é pipa, em outras regiões é papagaio, né? E a gente vai tratando a língua de acordo com a nossa cultura. Por isso que há essa variação. Quem mora aqui, quem mora em outro estado, quem mora em outro país que também fala a língua portuguesa, vai ter uma diferença. Por quê? Porque é a questão cultural que vai interferir. Essa é a variação linguística. E a gente falamos também da linguagem verbal, não verbal e mista. A linguagem verbal é quando a comunicação é feita por meio da verba. O que é verba? Palavra. Então, quando eu uso a verba, quando eu uso a palavra, eu tenho uma comunicação verbal. Não importa se é uma comunicação oral, se eu estou falando, ou escrevendo. Se eu usei a palavra, é verba. É verbal. Não verbal é quando usamos palavras e a comunicação é feita por meio de sinais, gestos e imagens. Você não usa a verba, você não usa a palavra. Você se comunica com gesto, você se comunica com um sorriso, você manda os emojis nas redes sociais. Você se comunicou, mas não usou a verba, não usou a palavra. E a mista é quando a gente usa as duas ao mesmo tempo. Você tanto usa a palavra, a linguagem verbal, como usa figuras, gravuras, como usa sinais. E isso é a linguagem mista. O último assunto que a gente estudou, pessoal, foi a fonologia e o fonema.
A fonologia é o ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma. É a maneira como os fones, os sons, se organizam dentro da língua. Ou seja, a fonologia é a parte da língua, da linguística. Linguística é a ciência que estuda a nossa língua. É a parte da nossa língua que estuda os sons. Como os sons estão organizados dentro do nosso idioma, dentro da língua portuguesa. Os fonemas são nada mais, nada menos do que os sons. Cada letra tem um fonema, tem um som. Às vezes, uma mesma letra tem mais de um fonema. E os fonemas são as entidades capazes de estabelecer distinção entre as palavras. Observe aí os exemplos. Quando eu tenho lata, mata, gata. Tirando essa letrinha vermelha que eu destaquei aí no início das palavras, o restante é tudo igual, ata. Mas como eu troquei o primeiro fonema, primeiro som, L, M e G, todas elas tiveram sentidos diferentes. Mudou o sentido da palavra. Então, lata não é a mesma coisa que mata e também não é a mesma coisa que gata. Um único fonema mudou e mudou todo o sentido das palavras. Às vezes, o mesmo fonema, o mesmo som, pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto. Ao caso aí, o exemplo é o fonema Z. Não é a letra, certo? É o som do Z. O som do Z que pode ser representado pelas letras Z, pelas letras S e pela letra X. Como assim? Olha os exemplos. Zebra, o Z tem som de Z. Casamento, o S tem som de Z. E exílio, o X tem som de Z. Então, esse fonema, o som do Z, ele não é apresentado apenas pela letra Z, mas por outras letras também. Em alguns casos, a mesma letra, uma letra só, pode representar mais de um fonema, mais de um som. O exemplo aí é o da letra X. A letra X, ela pode representar 4 sons diferentes. Olha aí as palavras. A primeira palavra é texto. No texto, o X tem som de S. Texto. Na palavra exibir, o X tem som de Z. Exibir. Exemplo. Tem som de Z. Na palavra enxame, o X tem som de X. CH. X. Ó, enxame. E na palavra táxi, o X tem som de KS. É o X. X. Não apenas o K, nem apenas o S, mas os dois juntos. Táxi. Tóxico, né? Tem 2 sons, o X. Então, pessoal, a gente não pode contar a quantidade de som de uma palavra apenas contando a quantidade de letras. Olha um exemplo aí. O táxi são 4 letras, mas se eu for contar, são 5 sons, porque o X tem som de 2 letras, é o KS. Enxame tem 6 letras, mas o X tem som de CH, então já tem mais um som. Não é a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de fonema, certo? Tem que prestar bastante atenção nesse ponto aí. Como se classificam os fonemas? Primeiro grupo de fonemas, de sons, são as vogais. As vogais resultam de passagem livre do ar, né? Da corrente pela boca, da corrente de ar pela boca. Se você for pronunciar qualquer vogal, você vai perceber que primeiro eu preciso abrir bem a minha boca e nada vai impedir que o ar saia.
A, E, I, O, U. Nenhuma vogal vai ser barrada por alguma coisa dentro da minha boca. Ela tem essa passagem de ar livre e elas funcionam como base da sílaba. Não existe sílabas na língua portuguesa formadas sem a presença de vogal. Uma vogal pode formar a sílaba sozinha. Por exemplo, na palavra água. São duas sílabas. A primeira sílaba é só o A, porque a vogal ela tem esse poder de formar uma sílaba só com ela. Já a consoante, elas não conseguem formar uma sílaba sozinha. Elas precisam estar acompanhadas de uma vogal. E elas são fonemas em que a corrente de ar encontra um obstáculo. Você, quando vai pronunciar qualquer consoante, percebam que ou sua boca fecha, ou a sua língua se movimenta dentro da boca. Eu sei que na faculdade a gente faz isso com tanto prazer e dá tanta risada, e às vezes na sala de aula os alunos têm até vergonha, mas podem tentar em casa. Vocês não conseguem pronunciar uma consoante, nenhuma delas, sem que sua língua fique no meio ou sua boca se feche. Por exemplo, letra P e B. Ó, P, B. Tem que fechar a boca, tem que encontrar um lábio com o outro. M, N. A língua fica no meio do N, o lábio se fecha no M. T, D. A língua fica no meio da boca também, impedindo a passagem do ar. Então, as consoantes, elas são diferentes. Elas têm uma corrente de ar interrompida, pela língua ou pelo lábio, e elas não formam sílabas sozinhas. Elas têm que estar acompanhadas de uma vogal. Agora, as semivogais. O que são as semivogais? São vogais, certo? São vogais que elas ficam juntas com outras na mesma sílaba, porque elas não podem formar uma sílaba sozinhas. Elas são mais fracas, o som dela é mais fraco. São fonemas que resultam da livre passagem do ar, é claro, elas são vogais, né? Mas que sozinhas não formam sílabas. Podem ser representadas pelo I, U, E e O. Percebam que a letra A nunca vai ser uma semivogal, ela é um pouco mais forte. Eu vou ver aí nos exemplos para que vocês possam observar melhor como é que funcionam as semivogais. A palavra jamais. Percebam que a semivogal, ela fica na mesma sílaba com uma vogal. Tá aí no mais o A e o I. O A é a vogal, o I a semivogal. Mas quando eu pronuncio a palavra jamais, o som do A, podem perceber que ele é mais forte. Por quê? Porque o A que é a vogal. O I, ele é pronunciado mais fraquinho, porque ele é semivogal. Ele tem um som livre também por ser vogal, mas ele é pronunciado mais fraquinho. Romeu, o E tem um som mais forte que o U, porque o U é semivogal. Mamãe, o E tem um som mais fraco, porque é semivogal. Artesão, o O tem um som mais fraco, porque é semivogal. Cuidado, o I tem um som mais fraco, porque é semivogal. Então, as semivogais, elas vão trabalhar junto com as vogais, só que elas têm um som mais fraco. O que é um encontro vocálico? O encontro de duas vogais, duas ou três, né? Na língua portuguesa, os encontros vocálicos são divididos em três grupos. Primeiro, o ditongo. O ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba. E aí vocês têm que prestar atenção se as duas letras, a vogal e a semivogal, estão na mesma sílaba.
Também pode ser a vogal, a semivogal, estão sempre na mesma sílaba. Então tem aí, ó, ditongo crescente. O ditongo crescente é quando a semivogal, aquela que tem um som mais fraco, vem antes da vogal. Olha o exemplo. História. O A, ele tem um som mais forte, mas o I está aí. O I é a semivogal. É crescente porque ele vai do mais fraco para o mais forte. Trégua. O A é a vogal e a semivogal é o U. Então, ela vai crescendo, é mais forte o A. Ditongo decrescente é quando a vogal vem antes da semivogal. Os exemplos aí, ó. Vogais. O A ele tem um som mais forte e o I é semivogal. A vogal, quando ela vem primeiro, o ditongo é decrescente. Por quê? Porque o som começa mais forte e vai diminuindo, vai decrescendo. O ditongo pode ser oral e nasal. O oral é quando sai totalmente pela boca. Nós temos um som que sai totalmente pela boca. História, vogais. E o nasal é quando o som parte pelo nariz. Pão, dispõe, mãe. Esses sons nasais, eles acontecem quando há a presença do tio, né? Então, prestem atenção nisso aí. Tritongo. O que é um tritongo? É quando há o encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal na mesma sílaba. Olha os exemplos. Saguão, enxagou, Paraguai. São 3 vogais. Uma do meio sendo a vogal e as duas que a cercam sendo semivogais, que tem um som mais fraco. Então, assim, pessoal, tanto o ditongo quanto o tritongo, eles funcionam com a vogal na mesma sílaba. As vogais ficam na mesma sílaba, que é diferente do hiato. O hiato é quando há o encontro de vogais, mas as duas ficam em sílabas separadas quando eu separo as sílabas. Olha aí, ó, dia, rainha, saúde. Quando a palavra está inteira, eu percebo que há o encontro de 2 vogais, mas se eu for separar as sílabas, cada uma fica no seu quadrado. Os dígrafos. Dígrafos são 2 letras que representam um mesmo som. CH, NH, LH, SS, RR, C, SC, S cedilha, XC, XS, QU e GU. Olha o detalhe aí, viu? O QU e o GU, quando são seguidos de E ou I. Olha os exemplos. Chave. São 5 letras, mas o CH tem um único som, então são 4 fonemas. Ninho, 5 letras, o NH, um único som, 4 fonemas. Telha, do mesmo jeito, 5 letras, 4 fonemas. Carro, você não percebe que tem um som de 2 R's e 2 S's no passo, só é um som só. Nascer, você escuta um som só, não escuta o som do S e do C. Cresça, excesso. Olha a palavra excesso, pessoal. A palavra excesso tem 7 letras, mas quantos sons ela tem? O som do E, um som para XC, um som para o outro E, um som para 2 S's e um som para O. São 7 letras e apenas 5 fonemas. Querido, você só consegue ouvir o som do Q e do E. Não consegue ouvir o som do U. Então, o Q, QU e GU, quando são seguidos de E ou de I, é dígrafo, só tem um som. Águia também. Presta atenção para quando o QU e o GU vierem acompanhados da vogal A. Porque quando é com A, por exemplo, qual, aí você consegue ouvir o som do U e do A. Mas no querido e no águia, você não consegue. Então aí é dígrafo. O Q, o A, não é dígrafo.
Além desses, há os chamados dígrafos vocálicos. O que são os dígrafos vocálicos? São as vogais que são seguidas de M ou de N. Elas são representadas com esse símbolozinho aí que está embaixo, de vermelho. AM ou AN é representado com o A e um tio em cima. EM ou EN é o E com o tio em cima. Não tem dois sons, só é um, certo? Isso é um dígrafo vocálico. E aí vamos para o exercício que vocês tiveram na semana passada. Primeira questão. A palavra que apresenta tantos fonemas quanto são as letras que a compõem, qual é essa palavra que tem o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas, de sons? Vamos ver palavra por palavra. Letra A. Importância. A gente já sabe que é IM, é um som só, é um dígrafo vocálico. E o TAN, o AN, também é um dígrafo vocálico. Portanto, essas duas letras só vão ser um som. Então, elas não têm a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de som. Na letra B, milhares. O LH é dígrafo, só é um som. Então, não é a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de som. Sequer, o QU é seguido de E. Então, o QU é dígrafo, não é a mesma quantidade de som. Técnica, sim. Técnica é a mesma quantidade. 7 letras, 7 sons. Adolescente, não, porque o SC é dígrafo, só tem um som. Adolescente, você não percebe o som das duas letras. Então, a correta, corrija no caderno de vocês, a correta seria a letra D, técnica. A segunda questão. Em qual das palavras a letra X apresenta não um, mas 2 fonemas, 2 sons? A letra B, no complexo. O X tem um som do KS, complexo, é o mesmo que táxi. Na letra A, exemplo, o X tem som de Z. Na letra C, próximos, o X tem som de S. Na letra D, executivo, o X tem som de Z. Na letra E, luxo, o X tem som de CH. Então, a única que o X representa 2 sons é o complexo. Porque o CH não é 2 letras, mas o som é só o X. É um som só, não tem som de 2 letras, tá? Terceira questão. Indique a alternativa cuja sequência de vocábulos apresenta na mesma ordem o seguinte: ditongo, hiato, hiato, ditongo. Ou seja, o ditongo é quando as duas vogais ficam na mesma sílaba, duas vogais ficam na mesma sílaba, hiato é quando elas ficam em sílabas separadas. A letra correta era a letra T. Joias, porque o O e o I ficam na mesma sílaba, há um ditongo. Fluir, hiato, porque o U e o I ficam em sílabas separadas. Jesuíta, o U e o I ficam em sílabas separadas. E fogaréu, o El, né, é U no final, é um ditongo porque ficam na mesma sílaba. O que tinha de errado na letra A? Jamais é ditongo, Deus é hiato, luar é hiato, porque também se separa, mas daí não é ditongo, é hiato, porque também se separa. Letra C, o que tem de errado? Ódio é ditongo, saguão não é hiato, é um tritongo. Leal é hiato, poeira é ditongo.
D, o que tem de errado? Quais é ditongo? Fugiu, não é hiato. Fugiu é ditongo. Caiu também, história também. Então, a letra correta era a letra B. E a última questão aí, em qual das palavras abaixo há um ditongo crescente? O que cresce começa do mais fraco para o mais forte. A letra correta era a letra D, quadro, porque o U ele é mais fraco do que o A. O U é semivogal e o A é vogal. Na letra A, caixa, está ao contrário, tá? Primeiro a vogal para depois ser a semivogal. Na letra B também e na letra C também. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou no PV, podem me procurar à vontade, eu estarei aqui para ajudar, tá bom? Abraços a todos. Tchau, tchau.